Então, é assim, é um país muito rígido. É um país é, onde não é todo mundo que acostuma morar lá, né? É um país de ordem mesmo. E quando é turismo, a pessoa vai lá e ela se empolga, ela fala: Nossa, que país maravilhoso, nossa, é incrível morar aqui, nossa, é tudo certo e tal. Poucos Mas o dias. certo, durante muitos anos, e você não sendo criado dessa forma, é conflitante. Chega uma hora que você quer falar mais alto, chega uma hora que você não quer limpar o lugar onde você não quer se comportar daquela forma, não quer ficar abaixando toda hora, não quer responder a outras pessoas sendo só porque a pessoa é mais velha, você tem que se abaixar mais e tem que servir a outra pessoa. No dia a dia pesa, entende? No dia a dia É muito diferente, né? pesa. Eu tenho um sócio lá no Japão que é ele que vai me ajudar a me introduzir lá nos empresários. Ele já falou: você é novo, você tá vindo de fora, não importa seus números. Aqui, lógico, é uma porta aberta, mas dentro da intimidade dos japoneses é o seguinte: se você não entender que você é mais novo, você não vai conseguir prosperar aqui. É o papo de você chegar antes num restaurante, perguntar para todo mundo o que eles querem comer, você reserva, você pede, você tira o casaco do mais velho, você serve a bebida no copo da Não pessoa. acredito. É tudo assim. É tudo assim. Por isso que é muito difícil. Tem vários amigos meus aqui. A China é mais fácil, a Coreia também, eles são mais abertos. Mas japonês, culturalmente, eles são muito tradicionais. Então, eu conheço vários amigos meus aqui de Alphaville que foram para o Japão mais de 3 vezes, tentaram se conectar com empresários lá e não Não funcionou. conseguiram. Não conseguiram, entende? Eu fui já algumas vezes para casa do embaixador do Japão. Olha que legal. E aí, quando você vai, você manda o seu nome e aí eles já escrevem o lugar onde você vai ficar sentado numa roda, a ordem que você vai falar, a ordem do chá que é para você beber, a or- tudo certo, tudo. Se você desrespeita uma ordem que tá ali, você já não é bem visto. Que É um mal educado, loucura! entendeu? É um mal educado. E assim, isso é besteira. Como? Eles são treinados desde criança dessa forma. Nossa. Então é muito. Assim, antes de eu abrir a minha boca, é isso que as pessoas não podem dessa forma evangelizar. Eu fiz isso há um tempo atrás porque eu não tinha me aprofundado cada vez mais. Mas é algo constrangedor pro japonês você chegar abraçando ele, você chegar falando Jesus Cristo te ama e tal. Não é a forma certa. Entende? Não é o evangelho enfiado com ela Não abaixo, né? é, É o não da é, graça. entende? Então, assim, eu tenho que aprender um monte de coisa, eu tenho que viver antes de começar a abrir minha boca, entende? Então, assim, são nas minhas atitudes, né? Meu Deus. Eu tenho que demonstrar que eu sou uma pessoa de confiança para aquele japonês. Eu vou passar por várias provas. Eu vou. Foi uma coisa muito engraçada que esse meu sócio falou assim, ó. Você já passou no primeiro teste do japonês, porque você demonstrou que você gosta de trabalhar. E o Olha, japonês, a primeira coisa pro japonês é: você é trabalhador, você é uma boa pessoa. preguiçoso não tem vez. Preguiçoso não tem vez. Esquece, não tem como. Você não tem como prosperar, Ah, você não tem como conviver, você não tem como. E outra, o espírito de viver em comunidade lá é muito forte. Nós temos que levantar a mão pro céu e agradecer muito que nunca aconteceu nada no Brasil, né? Nenhuma catástrofe, nada, 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 nada. Ao ponto, tipo assim, o Japão já chegou ao ponto de o rico não é mais rico, o pobre também não é mais pobre, onde não existe vaidade, onde eu perdi minha casa, você perdeu sua casa. e A agora? prefeitura não tem mais, o banco também não tem mais. Tsunami levou tudo. E cadê o mais rico da cidade? Quem era o Bambambam? Bam, Bam? Quem era... Não, agora você depende de mim, eu dependo de você. Eita, Entende? Então é todo mundo igual. Então, assim, ou a gente reconstrói a cidade junto, ou não vai ter mais cidade. que Entendeu? loucura. Então, assim, esse espírito de união é muito forte. Na escola, eu acho que é no sábado ou no domingo, as crianças precisam ir no parque
do bairro onde elas moram e vão limpar o parque inteiro, o E bairro essa inteiro. unidade não tem nem nas igrejas no Brasil, né? Não, é bem difícil. Tem grandes igrejas que faltam pessoas para servir a igreja, Isso. né? Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. Hoje, o Japão é o país menos evangelizado do mundo, é o país com o menor número de cristãos, mas com a disciplina que eles têm, com a organização e com o respeito de hierarquia, como de pastor para baixo, com certeza o Japão ali vai começar um avivamento gigantesco, né? Eu creio nisso. Não adianta o país ser potente, não adianta a pessoa ter, mas se ela não cresce com uma base, é como uma franquia. Exato. Se não tem uma base firme, se as pessoas não estão com a mesma visão, com o mesmo entendimento sobre aquilo que está sendo pregado, não cresce. Não funciona. Vai embora. Não funciona. Primeira pandemia leva tudo. Exatamente, Eu exatamente. vivi isso na Sim. pandemia. Eu vi muitas marcas desaparecerem como fumaça. Uhum. E a importância realmente da estrutura, né, da organização, da bênção de Deus ali, de toda uma estrutura de um ecossistema funcionando de verdade, porque senão as coisas não têm. E o Japão, ele é bem parecido assim com os Estados Unidos também. Pouca gente sabe, mas são quase 300 mil brasileiros morando no Japão. Bastante. E tem empresários, amigos meus, É um país. o André, por exemplo. O André, ele vai passar o ano novo comigo, ele vai vir do Japão pra cá e vai passar o ano novo. Ele tem a maior loja de carros de Nagoya. Agora Olha. você para e pensa, japonês é muito difícil de falar, de escrever e tal. Pô, ele vende pra japonês, pra brasileiro, pra estrangeiro, mas são 300 mil brasileiros. É muita coisa. É muita É uma gente. cidade inteira. É muita gente, entende? Então, assim, são coisas que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da grandiosidade do Japão, né? E o Japão, a China é mais difícil você conseguir pregar o evangelho, você expandir. A China não deixa expandir. A Coreia tem igrejas gigantescas e tal, mas o governo também tá bem difícil pro lado dos evangélicos. Agora o Japão tá livre. Na verdade, o Japão é conhecido como o país dos 8 milhões de deuses. Tem Deus pra tudo lá. Existe uma liberdade. Uma liberdade pra tudo, não é Religiosa. bloqueado. Tem 8 milhões de deuses, mas nenhum é superior ao nosso, entende? Então, assim, é o momento, a minha missão de ir até o Japão é o momento pra levantar pessoas. Realmente é um despertar, assim, pra aquela nação, entende? É um assunto para quem se interessa mesmo, né? Gente, mas você pensa, 8 milhões de deuses com vazio que cabe um Deus, né? Um vazio do tamanho de Deus. Que tem uma coisa passagem linda. na Bíblia que é Atos 17, acho que é Atos 17, que Paulo chega ali para pregar o evangelho, né? E aí ele é colocado na frente de grandes homens, né? Então é colocado na frente de filósofos, epicureus, estoicos, pessoas sábias e era em Atenas. E Atenas, naquela época, era conhecida como o Japão de hoje. Era um país, vai colocando aqui, de pessoas inteligentes, porque tem essa coisa, né? Tem. Você Muito. pode ser inteligente, mas sempre tem um japonês mais Sempre inteligente. mais inteligente. Então, Não tem medo, Atenas era conhecido como um lugar de pessoas inteligentes, pessoas sábias, que tinham um bom gosto. Pouca gente sabe, mas o Japão é conhecido como um país da moda. O pessoal de Milão vai pro Japão, estuda a moda do Japão, leva pra Milão e aí eles expandem. Olha. Mas a criatividade veio do Japão, entende? Então, assim, Atenas naquela época era conhecido como um lugar de referência, do hype, né? E aí Paulo chega lá e começa a falar com um aqui, outro ali, e fala, meu, se esse cara tá falando aí, esse Deus eu desconheço. Eu nunca ouvi falar desse Deus dele. Aí colocam ele na frente dos governantes, dos caras potentes lá de Atenas. E ali ele começa a falar, eu admiro demais a fé de vocês. Eu admiro essa força de vontade, a organização, eu admiro todas essas coisas. Eu tô falando essa passagem porque foi essa passagem que fez eu planejar a minha ida durante esses 8 anos pro Japão. Tem 9 anos que eu sou convertido, mas 8 anos eu venho planejando através dessa passagem. E aí ele olha e fala assim, enquanto eu rodava a cidade de vocês em Atenas, eu vi que tinham vários deuses, né? Várias estátuas de deuses espalhados por aqui. Mas eu reparei que uma lá que tá lá naquele canto ali,
Tá escrito ao Deus desconhecido. Vocês têm vários deuses aqui, né? Assim como o Japão, que é conhecido como 8 milhões de deuses. Tem o deus da batata doce, tem o deus da fertilidade, tem o deus de tudo, deus do caqui, tem deus de tudo. Mas Paulo foi mais esperto, olha, ia falar assim, ao Deus desconhecido. Epa, calma aí, calma aí. Porque esse Deus que vocês tanto procuram, eu sei o nome dele, Meu Deus. é Jesus Cristo. Nossa. A partir daquele momento, vem mais ousadia sobre a vida de Paulo, e Paulo começa a rodar Atenas, e pregando pra lá, pregando pra cá, e aí começa aquele burburinho. Ah, eu não sei o que ele tá falando, como você não tá falando? Não, foi uma briga de conflito, foi algo acontecendo, eu só sei que nessa passagem, ela termina, que tava escrito, Dionísio e outros seguiram Paulo. Só que alguns olharam e falaram assim, é muita informação para minha cabeça. Vamos continuar essa conversa em um outro momento. Meu Deus. Nesses meses que eu fiquei no Japão pregando o evangelho, ninguém aceitou Jesus Cristo. Olha que louco. Aqui no Brasil eu vou em várias igrejas, eu prego nas igrejas e muitas pessoas aceitam Cristo. Ninguém, durante todo esse tempo que eu preguei o evangelho, eu não vi nenhuma vida sendo entregue a ele. Aí depois que eu volto pro Brasil, depois de uma semana, o pastor Davi, lá do Japão, me liga. Fala, lembra daquele evangelismo que nós fizemos? Lembra que nós ficamos a tarde inteira em Nagoya pregando o evangelho e tal, tal, tal? Nós entregamos um panfleto com o número da igreja e o endereço. E acaba de sair aqui da igreja um cara que recebeu aquele panfleto. Ele é um bombeiro de 50 e poucos anos. Ele acabou de entregar a vida dele, vai congregar e é isso, Yudi. Quando eu vi isso aqui no Brasil, eu falei, uma pessoa se converteu. Cara, não acredito, Festa mano. no céu. 8 anos esperando isso. Uma pessoa se converteu. Eu rodo todas as igrejas, muitas pessoas Aceita Jesus. aceitam Jesus. Mas quando você está dentro do propósito de Deus, quando você está no caminho que Ele te colocou, você sabe que você vai chegar no lugar certo, entende? Que lindo. O meu pastor fala algo muito, muito real, que ele fala assim, do que adianta você correr uma vida inteira, você quebrar a cabeça, você se machucar durante essa corrida e no final você descobrir que você correu a corrida errada, né? Então, assim, isso me trouxe paz. Eu tô vendendo minha casa agora de 600 metros e tô indo para um espaço de 100 metros no Japão. É um desafio em todas as áreas. Eu já comprei 2 bicicletas. Eu não posso dirigir naquele país. Eu vou andar de bicicleta. Vou morar vão falar assim, mas 100 metros é grande. Pra quem tá acostumado, 600, não. não é. Não é. Não é. Mas a minha felicidade está em fazer a vontade de Deus. Eu vou estar muito mais feliz. Deus colocou isso no meu coração há muitos e muitos anos atrás, que era uma vontade minha e não tinha propósito. Hoje melhorou, porque hoje tem propósito, entende? Eu vivi isso na minha pele. Eu vivi isso na minha vida. A fama que eu vivi durante a vida não tinha propósito algum. E eu me olhava no espelho e falava assim, eu não sou nem o moleque do PlayStation e eu não sou nem isso que as pessoas estão falando. Quem eu sou? Eu não sabia quem eu era. E isso não tem coisa pior do que você não saber quem você é, né? Hoje eu sei. Hoje eu sou filho. Oh, meu Deus. O filho que necessita do pai, que me entregou uma família, mas ele continua presente, me direcionando, cuidando da minha vida. É ele, né? Eu tava, antes de vir pra cá, eu tava em Havana.